Olá pessoal, treinador Henrique Parreira, personal trainer, e hoje eu vim trazer para você uma pergunta. Eu gostaria de saber o seguinte, me dê a resposta a respeito de exercício físico, treinamento de força e musculação. Quanto mais treinado, mais se tem que treinar? Ou quanto mais se treina, menos se tem que treinar? Pense nessa pergunta aí. Para você que ainda não se inscreveu no canal, eu peço para que se inscreva para receber os vídeos que são postados e ative as notificações do sininho para que você também possa receber as notificações. Vamos lá. Partindo do princípio que quanto mais treinado o indivíduo é, menos treinável ele se torna. E qual que é o princípio disso? Então vamos trazer lá do início, uma pessoa que nunca fez atividade física e que nunca vivenciou uma experiência de treinamento de força, de musculação. Vamos partir desse princípio. Vamos pensar que talvez esse seja o seu caso, tá bom? Então vamos levar em consideração que você vai começar a fazer essa atividade hoje. Pronto, fui lá, matriculei, pisei na academia. Meu primeiro dia. Você vai receber uma orientação, para você receber uma anamnese. O que é uma anamnese? É uma pergunta do seu histórico. Você tem problemas de saúde, família, tem algum problema de saúde, tem algo que possa se agravar com atividade física? Você vai preencher esse questionário. Preencher esse questionário, você vai lá, passar por um outro professor, que é responsável pela montagem dos programas de treinamento, e aí ele vai perguntar para você: você já fez musculação, já fez atividade física? Não, nunca fiz. Legal, então nunca fez, então o seu programa de treinamento nesse dia e por um período aproximadamente aí de 3 semanas é a primeira fase do programa de treinamento, que a gente chama de fase de adaptação geral. Essa fase de adaptação geral, o objetivo é a aprendizagem dos exercícios, você aprender a coordenar os movimentos, a realizar os movimentos corretamente. A carga, o peso é o que menos importa nesse momento. Menos importa. Você precisa aprender a fazer os movimentos corretamente. Corretamente. Então, você vai passar por esse período, que é aproximadamente aí um período, vamos colocar de um mês, que é o período de familiarização com os exercícios. Nesse período de um mês, você tem uma frequência aí de 3 vezes por semana, você vai ter vivenciado aí praticamente todos os exercícios da academia. Você vai ter experimentado os aparelhos, exercícios livres diferentes. Maravilha! Passando já esse período de um mês, você que já vivenciou essa experiência, já deu esse um mês na academia, você já vai perceber que você já está fazendo um movimento. O professor vai perceber, você vai perceber que você vai estar fazendo um movimento com mais facilidade. Você aprendeu a fazer o movimento. E aí você começa a fazer o quê? A prestar atenção na carga. Você, isso aqui tá leve. Ô professor, acho que eu consigo aí colocar um quilinho a mais. Maravilha. Evolução. Então, a primeira evolução é aprender a fazer o movimento. A segunda evolução é você perceber que é possível aumentar a carga. A partir desse momento que você percebe que é possível aumentar a carga, isso começa a acontecer naturalmente com todos os outros exercícios. Porque você já se familiarizou, você já aprendeu a executar, você já está realizando o movimento corretamente, e aí você já começa a perceber que aquela carga de aprendizagem já não é mais tão eficaz quanto ao que você consegue colocar. E aí o próximo exercício você também começa a colocar um quilinho, o próximo você coloca mais um quilinho, e assim segue a progressão, certo? Pensando no treino de adaptação geral, lá naquele treino de um mês, são treinos que você trabalha o corpo inteiro, lembrando que você tem que aprender os movimentos. Quando você passa para essa outra fase, você já começa a aumentar a carga, os treinos já começam a serem divididos. Então você já não faz tudo no mesmo dia. Você já começa a fazer mais exercícios separadamente. Vamos pensar assim, dividido por regiões. Nós temos a parte anterior do corpo, que a gente chama de parte extensora, que realiza os exercícios de empurro. E nós temos a parte posterior das costas, né? Parte posterior do corpo, que nós chamamos de exercício de puxadas, né? Ou de puxadas, tá? O mesmo serve para as pernas. Então, as pernas nós temos exercícios de empurrar
e os exercícios de dobrar ou de fazer a extensão. Isso daí já é uma parte técnica, mas que eu tentei detalhar para vocês aqui. Então, pensando nessa maneira, você já começa a ter uma divisão. Bom, então um dia você vai fazer um treino de exercícios de empurrar, no outro dia você vai fazer um treino com exercícios de puxar, no outro dia você faz um treino misto, ou você faz um treino com aeróbico combinado, mas você já está tendo divisões, então já é a segunda fase, certo? Passando essa segunda fase, que você já começa a ter divisões, as divisões elas só tendem a se aperfeiçoar. Então, 3 meses de um programa de treinamento é um período que você já se encontra bem adaptado, você já teve bastante aumento de carga, você percebeu que você ganhou força, você já está com bastante massa muscular, já teve perda de gordura, que isso daí já faz parte do treino, mesmo que você não queira perder gordura, você perde na musculação, tá bom? Então, 3 meses é um período que você já está num nível de desempenho bem interessante, vou dizer até bem alto, no programa de treinamento. Após esse período, o professor já começa a inserir métodos de treinamento. Então ele já começa a colocar programas de exercícios para deixar você um pouco mais cansado, um pouco mais fadigada, para que você possa ter um desgaste muscular maior, porque você já aprendeu a fazer os movimentos, os músculos já estão fortes, os tendões já acompanharam o desenvolvimento junto com o músculo, certo? E você já teve aumento de carga. Então aí começam técnicas de aprimoramento para desgastar mais o músculo. E aí você já se encontra no nível alto de treino. De 6 meses então, 6 meses, 1 ano já é um período de pessoa totalmente experiente fazendo musculação. Tá, e o que acontece depois desse período? O que acontece depois de 1 ano? Tá, eu continuo treinando mais e mais e mais e mais, o professor vai colocar cada vez mais métodos, o professor vai colocar cada vez mais exercícios, porque agora dividindo por número de exercícios, na fase adaptativa é um programa de exercício que você faz em torno de no mínimo 8, até 15 exercícios por programa de treinamento. Isso é na fase adaptativa. Quando você passa para aquela fase de divisão do treino, que já é a segunda parte, você já passa a realizar em torno de entre 6 a 10 exercícios. Depois que você se torna uma pessoa mais experiente, você ainda realiza em torno de 6 a 10 exercícios. E após que você se torna uma pessoa mais experiente ainda nesse período de 6 meses a 1 ano, a quantidade de exercícios pode ficar a mesma. O que influencia? A quantidade de séries. O que são séries? Por exemplo, você está fazendo um exercício na academia lá. Pensa no exercício de flexão de braço, que é um exercício que todo mundo conhece, que faz bastante na academia. Você faz 10 movimentos. Fez 10 movimentos, você dá uma pausa aí de 40 segundos. Essa você fez uma série. Deu 40 segundos, 10 repetições, pausa de 40 segundos, segunda série, e assim de novo, pausa de 40 segundos, terceira série. Isso são séries. Quanto mais o treino passa, é levado em consideração a quantidade de exercícios, a quantidade de séries que são realizadas. Isso é chamado volume e intensidade de treino. E eles são inversamente proporcionais. Vou utilizar até esse exemplo aqui, ó, tá? Então, quando o volume está alto, a intensidade não consegue acompanhar. A intensidade é mais baixa. E quando a intensidade, ela está mais alta, o volume não consegue acompanhar, tá bom? Então, o volume para cima, intensidade parou aqui. Volume para cima, intensidade parou aqui, certo? Então, eles são inversamente proporcionais. Por quê? Porque volume alto com intensidade alta é risco de lesão, é risco de você ter excesso de treinamento e é risco de você abandonar o programa de exercícios por excesso. Então, por isso que você tem que fazer o professor, o profissional, ele tem que fazer o método de desenvolvimento do treino para que fases você tenha um volume mais alto e uma intensidade menor. Outras fases você tem intensidade maior e o volume menor, tá? E o que muda isso? São apenas vias diferentes de você conseguir chegar no mesmo objetivo, que é o resultado final.
que é ganho de massa muscular, que é ganho de força. Não existe o melhor. O que é melhor? Fazer com mais volume ou com mais intensidade? Os dois. Você só não estaciona em um. Treino com muita carga por muito tempo, você pode acabar cansando, enjoando de fazer o treino, e ele pode começar a gerar pequenas dores e inflamações por excesso de carga. O que seria muito tempo? Seria um período mais de 2 meses fazendo um treino com muita carga, em intensidade alta. E o treino com volume, que é repetições muito grandes, com a carga menor, é um treino que você pode cansar, pode enjoar, pode fadigar, então ele tem um efeito psicológico. Então por isso tem que variar, mas o resultado final é o mesmo. O objetivo final é o mesmo, chegar até a hipertrofia. Você só muda os estímulos. Então pensando nisso, lá na frente, na hora que você já está num período avançado do programa de treinamento, o que acontece? Você já passou pelas adaptações, você já fez bastante exercício, você já treinou com bastante volume, você já está treinando agora com intensidade, você já está adaptado e você já ganhou bastante massa muscular. O nosso corpo tem um limite de massa muscular. Porque se ele não tivesse, a gente só viria gorilas, né? Pessoas gigantescas, enormes, assim, que daqui a pouco elas explodir de tanta massa muscular se não tivesse um limite. Mas tem. O nosso corpo, ele chega no limite de massa muscular para cada pessoa. E principalmente pensando em pessoas saudáveis. Pessoas saudáveis, elas atingiram um platô e não ganha mais. Vai ser ganhos mínimos, que aí tem que ter uma alimentação muito disciplinada para você ir ganhando 300 gramas por mês, 200 gramas por mês, que é algo que não acontece no começo, né? No começo, você ganha 1 quilo de massa muscular, passou 3 meses, você ganhou 5 quilos de massa muscular, porque é uma adaptação ao treino. Você passou dessa adaptação, você atinge o seu limite fisiológico de ganho de massa muscular e não ganha mais. O programa de treinamento que você vai fazer vai ser um programa de treino para manter a massa muscular que você já tem. Afinal de contas, a partir do momento que você para, você perde tudo numa velocidade muito rápida. É como se o nosso corpo não fosse feito para manter a massa muscular. Então você treina para manter a massa muscular, tá? Então pensando nisso, quando você já atingiu o seu limite de ganho de massa muscular, você vê que já faz aí uns 2, 3 meses que você, puxa vida, 6 meses que você passou com um nutricionista e você não vê mais diferença, que a massa muscular não aumenta, você só está trabalhando para estouro de gordura, a partir desse momento, você já vai fazer programas de treino com menos exercícios, mas preservando o volume e a intensidade. Então, se na divisão anterior, quando você ainda não estava num período tão avançado de programa de treinamento, que você fazia em torno de 10 séries para cada grupo muscular, você fazia lá 10 séries para o peitoral, 10 séries para treino de costas, 10 séries para treino de perna, você já vai passar a fazer entre no mínimo 5 séries e no máximo 10 séries por semana. Por semana e não por dia. Então, quanto mais treinado nós somos, menos treinável nos tornamos, porém, nós conseguimos manter os resultados. Então, qual que é a charada aqui? A charada é que você só precisa começar a treinar para passar pelo período de adaptação. Você passou o período de adaptação, o que acontece? Você já vai ter os resultados, você vai ter obtido os resultados, você só precisa treinar para manter aquilo que você já conseguiu. Você entendeu como não é, vamos pensar assim, um sofrimento, um martírio para a vida toda? Porque fazer você tem que fazer, todo mundo tem que fazer. A musculação é evidência de que ela serve como uma ferramenta para melhora da saúde, para prevenir doenças como osteoporose, sarcopenia, para melhorar as atividades da vida diária e para fazer com que você não se torne uma pessoa dependente de outra pessoa na velhice. Além de melhora postural, além de melhora de adaptação circulatória, melhora para o coração, melhora para a mente, estresse. Então é algo que você vai ter que fazer para a vida toda. Só que a diferença é que você só precisa começar para passar pelo período de adaptação.
passou pelo período de adaptação, que é o período inicial, você tem que quebrar a rotina, puxa vida, eu vou ter que começar a fazer musculação, você vai arrastado para academia, e aí você vai 2 dias, você vai 3 dias, quando você vê, você foi 1 mês, quando você vê, já foram 3 meses, já passou o período de adaptação, 6 meses, 1 ano, você já é uma pessoa treinada, experiente em musculação. E os seus treinos ali por diante, eles serão treinos para a manutenção dos resultados que vocês conseguiram nesse período de 1 ano. Entendeu? Como não existe sacrifício nenhum, é apenas um início que você tem que dar. Para pensar assim, ó, se em um ano fosse encontrado a cura do câncer em pesquisas e medicamento, você só tivesse que tomar o medicamento por 1 ano para você ter a cura do câncer, você não tomaria? Lógico, qualquer pessoa tomaria se tivesse câncer, entendeu? Então imagina só, você só tem que treinar 1 ano para você combater doenças como osteoporose, como sarcopenia, como doenças articulares, como problemas de coluna, como problemas de articulações, né? Falei doenças articulares, como alívio de dores. 1 ano é o que você precisa se permitir. Só que você não vai levar 1 ano para ter resultado. No primeiro mês você já vê resultado, principalmente para alívio de dores, melhora de postura, já no primeiro mês. Isso se você já não sentir diferença na primeira sessão. Então você precisa só dar continuidade para fazer por esse 1 ano, que é o período para você se tornar uma pessoa experiente, frequente na academia e que vai fazer de tudo que é frequentar aí 2 a 3 vezes por semana na musculação. Você não precisa ir todo dia, 2 a 3 vezes é uma frequência maravilhosa que traz resultados incríveis. E fazendo um treino alternando volume, intensidade, volume, intensidade, volume, intensidade. Assim os treinos não ficam monótonos, não ficam rotineiros, você está sempre se desafiando entre cargas maiores, repetições maiores, tempo de descanso maior, tempo de descanso menor. E dessa maneira você se mantém motivado. Então, o recado daqui hoje é esse. O objetivo final desse vídeo aqui é trazer para você qual é o resultado final. O resultado final é esse. Você vai treinar menos para ganhar, para manter os resultados que você conquistou nesse período que você treinou. E depois é só manutenção. E nesse período de manutenção, você já vai ter aumentado sua expectativa de vida de no mínimo 3 anos a mais lá na frente, quando você já estiver beirando a casa aí dos 70, 80, 90 anos, entendeu? Porque existem estudos que comparam o aumento da expectativa de vida entre pessoas que fazem e não fazem musculação. E o aumento da expectativa de vida, ela varia de 3 anos para mais para praticantes de atividade física. Imagina você ter 3 anos a mais de vida só porque você pratica exercício, só porque você decidiu iniciar a fazer musculação. Entre outras coisas, como eu já falei anteriormente, sobre doenças que você previne, sobre todas as transformações que você muda no seu corpo voltados para a saúde quando você decide iniciar no exercício físico e treinamento de força. Espero que esse vídeo tenha sido produtivo para você, que te conscientize a iniciar exercícios físicos, que não é nenhum martírio, é simplesmente algo que você precisa iniciar para que possa resolver uma infinidade de problemas que talvez estejam acompanhando na sua vida, ou para que essa infinidade de problemas não cheguem e não acompanhem você na sua vida. Até a próxima, mais uma vez, se inscreva no canal e ative as notificações do sininho. Tchau!